Bom dia, a paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que a mão do Eterno esteja sobre ti, para te livrar e abençoar em todo o tempo. Deus é bom, querido, Deus é fiel. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o evangelho da salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. Falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, os teus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo e o teu coração sedento pela palavra de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? A palavra de hoje se encontra no livro de Salmos, mais precisamente no Salmo 34, que diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda de todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, como o rei Davi, querido, um homem segundo o coração de Deus, que enfrentou as suas batalhas, suas lutas, suas adversidades, confiado em Deus, firmado na promessa que Deus lhe fizera. Ele, para chegar a ser rei de Israel, ele passou por momentos difíceis, por situações nas quais se olharmos como ser humano, ele não merecia, porque ele fazia tudo aquilo que agradava ao Senhor. Ele era um homem que temia o Senhor, ele era um jovem que tinha um coração na presença e na palavra do Senhor. Quando Deus o chama para ser rei sobre Israel e envia o profeta Samuel a ungí-lo diante dos seus irmãos, diante dos seus pais, e ele passa por um período ali, por um processo que aos nossos olhos parece que não era necessário, mas Deus sabia o que fazia, Deus sabia o que permitia. Quando Davi enfrenta Golias, quando ele vai em direção, vai fazer aquilo que seu pai mandou, que foi levar
queijo, comida para os seus irmãos e ver como estavam ali no meio daquela guerra, receber notícia, buscar notícia. E ele chega lá e diante da situação ele vê que o que está acontecendo com o exército é que o exército já tinha 40 dias que estava sendo desafiado e afrontado pelo seu inimigo. Golias se levantava e desafiava os homens de Israel e ninguém se levantava. Mas Davi ali, ele percebe que a afronta não vem só do homem, que a afronta vem do inimigo de Deus. E ele se posiciona numa batalha que não era dele, num momento que parecia que não era dele, porque ele era um jovem que não era alistado para a guerra, porque ele era o filho caçula de Jessé. Mas ele não se esconde da batalha, ele não se esconde da luta e ele se posiciona. E quando ele fala que ele vai enfrentar o gigante Golias, alguém o leva para Saul. Saul ouve os seus argumentos, a sua história, entende que Deus é com ele e coloca em Davi a sua armadura. Muitas vezes a gente lê esse texto nesse contexto aí a gente pensa assim, nossa, estava preocupado com Davi, né? Deu Davi a sua armadura para que ele se protegesse no meio da batalha, já que ele se dispôs a ir lá brigar por Israel. Mas na realidade somente o rei tinha aquela armadura. As vestes reais era para o rei. Então a sabedoria de Saul ali foi, se ele vencesse, quem estava de longe entenderia que o rei de Israel havia vencido aquela guerra. E esse era o estilo de pensamento, de conduta do rei Saul. E quando Davi vence e as mulheres o louvam e fazem a canção ali que Davi matou que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares, ali se expõe o caráter e a conduta do rei Saul. Um homem que era líder, que era rei, que precisava dar o exemplo, ali se revela uma pessoa que invejosa, ciumenta e mesquinha. Porque ele se volta contra Davi. Não pelo que Davi fazia, não pelo que Davi falava, mas por conta de que as pessoas ovacionavam Davi e ele se sentiu menosprezado. Ele não fazia o que Davi fazia, mas ele queria o que Davi tinha. E aí ele começa a perseguir, e quem conhece a história sabe que durante muito tempo ele tenta matar Davi. E numa dessas situações que Davi se esquiva, sai, foge para não ser morto pelo rei Saul, Davi fugindo de um problema cai em um problema maior. Davi fugindo de Saul cai na mão dos inimigos. E quando ele é pego e levado até o rei Abimeleque, ali Deus lhe dá uma estratégia de fuga, que foi ele se fazer de doido, babar e começar a fazer como se ele estivesse fora de si. E o rei diz para os seus soldados ali, peraí, não tem louco suficiente dentro desse reino? Para que eu vou colocar esse homem dentro da minha casa? E expulsa Davi, e ali Deus dá o livramento a Davi. E ele foge para a caverna de Adulão, aonde seus familiares, seus pais vão até ele, e junto com eles, 400 homens, que eram vistos como endividados, pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que tinham problemas judiciais, que tinham problemas sociais, familiares, e que não tinha como se defender, não tinha para onde ir. Davi se faz capitão daqueles homens. Davi treina um exército que era improvável. Homens que não eram soldados se tornam na mão de Davi guerreiros. Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque Davi confiava no Senhor. Ele passou por suas lutas, ele passou por suas contendas. E no dia que ele teve esse livramento, ele fez esse hino, ele fez essa canção. E ele louvou e adorou o Senhor e ele dizia, deixa eu te ensinar, menino. Deixa eu te mostrar que Deus é fiel, que Deus, no momento mais difícil, nos dias mais tenebrosos,
me deu escape. O Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a minha voz. Talvez você está como Davi, estava fugindo de um problema e caiu numa situação um pouco mais difícil. Estava fugindo de uma situação perniciosa e caiu numa situação improvável. E agora não sabe mais o que fazer. Eu quero te dizer, faça como Davi. Olhe para Deus, busque de Deus, se posicione em Deus, porque Ele vai te dar a estratégia, o livramento. Ele vai te mostrar o escape e Ele vai te dar a direção para que você continue caminhando, perseverando, lutando. Não desista, não jogue a toalha, não tire a mão do arado, permaneça, prevaleça. Lutas nós vamos ter, Jesus nunca mentiu. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. E ter bom ânimo numa situação de adversidade, eu confesso para você, não é uma coisa natural, não é fácil. Nós temos que estar firmados na palavra do Senhor, confiados nas promessas do Senhor, para ter bom ânimo em situações de adversidade, em tribulações, em momentos difíceis. Porque naturalmente será impossível. De uma forma natural, você ter bom ânimo no momento mais difícil da sua vida é quase que ou impossível. Mas quando nós temos a certeza do Deus que servimos, que não é um Deus pequeno, é um Deus grande, é um Deus todo-poderoso, é um Deus verdadeiro, é um Deus que pode todas as coisas e que opera milagres, prodígios e maravilhas, e o nosso coração está firmado nele, apesar da circunstância, apesar da situação, apesar do momento, nós sabemos que Ele é fiel e que a seu tempo Ele se levantará ao nosso favor e que os nossos pensamentos e intenções de coração não pode ser também só por aqui ou agora, só por um momento, só pelas coisas materiais. Nós temos que ter visão de reino, visão de céu e entender que muitas das vezes as nossas lutas, as nossas batalhas não é simplesmente só por nossa causa, mas Deus nos usa como instrumento da sua justiça, como instrumento da sua misericórdia, como instrumento do seu poder para se revelar àqueles que precisam conhecer que Ele é Senhor e Deus. Nós somos testemunhas, nós somos servos do Senhor e temos que permanecer e prevalecer na presença do Senhor. Temos que ter essa confiança que Davi tinha em Deus e lutar pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua casa, pela sua família. Que apesar de você não estar vendo os frutos, não estar vendo a diferença, não estar vendo a transformação, você crê que vai acontecer. Num dia, num momento, no tempo do Senhor, Ele vai fazer a obra. Já ouvi testemunhos, N testemunhos de situações e um deles, quando logo assim que eu me converti, que muito me chamou a atenção, foi de alguém que me contou a história de uma senhora que sempre lutava para levar pessoas para a igreja, sempre convidava seus vizinhos, sempre convidava sua família, sempre estava convidando alguém, mas nunca conseguia que alguém fosse com ela. Dentro da igreja as pessoas achavam que ela não tinha interesse, que ela não trabalhava para a obra, para o reino do Senhor, porque nunca levava convidados. Seus familiares sempre negavam, seus vizinhos sempre rechaçavam, dizia que ia, quando chegava na hora, saía fora. E ela sempre orando, ela sempre buscando, ela sempre insistindo. Até que chegou o dia do Senhor a recolher. E no seu velório, Deus a honra. Sabe de que forma? Na hora que está tendo ali a mensagem que o pastor está pregando, todos aqueles que ela passou a vida convidando, chamando, intercedendo e orando, se renderam aos pés do Senhor e entregaram a sua vida diante do seu caixão. Então eu quero te dizer, não desista, não é porque você não está vendo, não é porque você não sabe o quando, que as coisas não vão acontecer. Deus é fiel, a promessa dele Ele cumpre. Permaneça na presença do Senhor, busque estar firmado na palavra do Senhor. Davi, quando ele está fugindo de Saul, foi para não morrer. Então ele tinha temor e tremor, mas ele confiava em Deus. Saul se volta contra ele com ódio, com inveja, com raiva, mas ele se apega em Deus. Ele se esquiva do homem, mas ele se apoia em Deus. Ele caiu numa situação mais difícil, porque ele saiu do território israelita e caiu na mão do inimigo de Israel. Mas Deus lhe deu a estratégia
E Deus ali o livrou da mão do inimigo. E nenhum osso, porque aqui ele diz, nenhum osso se quebrou. Mas o Senhor é fiel. E o Senhor o guardou. E a partir dali, Deus o leva para a caverna de Adulão, para onde ele se refugia. E sua família, seus familiares, e esses homens vêm até ele. Mas ele não fica parado com medo, reclamando, se colocando como vítima da circunstância e da situação. Pelo contrário, ele se posiciona como líder. Porque aqueles homens que não tinham nenhum valor social, não era conhecido por serem soldados, se tornam guerreiros na mão de Davi. Talvez você não esteja entendendo o seu momento. Talvez você não esteja entendendo o processo ao qual Deus te levou. Mas eu quero te dizer nessa manhã, permaneça, prevaleça, continue, marche, confie em Deus. Você pode não saber o que é, mas Deus sabe o que faz. O tempo é do Senhor. A nossa visão tem que ser de reino. E nós temos que entender que o nosso futuro é ao lado de Deus, na eternidade com Ele. E para isso nós temos que ser obedientes até a morte. Permanecer e prevalecer na presença do único e suficiente Salvador. E crer que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que no momento determinado Ele vai se levantar e vai nos dar livramento e vai nos guiar pelo caminho aplanado pelas suas próprias mãos. Confie em Deus, permaneça na presença do Senhor. Eu não sei quais são as suas lutas e adversidades, mas eu quero te dizer que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre. Permaneça em Cristo, permaneça na verdade, permaneça no caminho, permaneça na presença. Jesus te ama, querido, e Ele pode, quer e vai mudar a tua história. Se renda aos seus pés. Você que ainda não o confessou como seu único e suficiente Salvador, faça. Se entregue, se rende aos pés da cruz. Confesse o Senhor como seu Salvador e ande na sua presença e busque a sua face. Busque andar nos princípios da palavra do Senhor, que Ele vai transformar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção. Peço a você, medite nessa palavra e que o Senhor possa transbordar a sua bênção, a sua graça sobre a tua casa, sobre a sua vida e te abençoar todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus te ama, querido, e Ele vai mudar a tua vida. Fica na graça, fica na paz.